Nós começamos com a conferência de abertura do professor Dr. Mário Eduardo Pereira. O professor Mário, ele é psiquiatra, é psicanalista e atua como professor titular de psicopatologia clínica na Aix-Marseille Université e é livre docente em psicopatologia no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele é também diretor do Laboratório de Psicopatologia Sujeito e Singularidade na Unicamp. É uma alegria muito grande, professor, e uma honra tê-lo aqui conosco na abertura do congresso. Você que é uma pessoa tão conhecida pela acentuação do papel da subjetividade. Então, é uma alegria muito grande para nós, do Labirinto, da Escola Baiana, e uma alegria pessoal para mim, Mário. Uma alegria porque você faz parte da minha vida, da vida de Manuela e Renata, lá na Unicamp, desde os tempos da residência. Então, é uma honra e uma satisfação pessoal. Muito bem-vindo, Mário. Muito obrigado, Milena. Bom dia a todas e a todos. É um super prazer estar aqui com vocês, uma grande honra ter sido convidado a fazer essa conferência que inicia esse congresso tão importante. Eu também tenho uma emoção especial, não apenas por estar com a Milena, né, que você já... A gente tem um longo percurso juntos, mas a própria Unicamp, o Departamento de Psiquiatria, né, nós tivemos durante muito tempo um convênio com a Escola Baiana de Medicina, fomos muitas vezes aí, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Humberto, né, o meu colega, o Paulo Lau Galarron, do Neuri Botega, que participaram desse convênio, né, o próprio Paulo vai ser um dos conferencistas desse congresso, então é uma grande alegria, uma grande emoção estar aqui com vocês hoje. O título desse congresso, promovido pelo Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Autismo da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é extremamente inspirador e toma de antemão uma posição epistemológica, política e fundamentalmente ética. Trata-se de examinar o autismo para além das fronteiras, ou seja, uma posição que comporta ousadia, coragem e mesmo humildade. De fato, quando examinamos o conteúdo do programa proposto, constatamos sua profunda coerência com a proposta que o orienta. Nele vemos a palavra ser concedida a perspectivas tão diversas quanto as neurociências, a linguística e os estudos sobre aquisição de linguagem, o uso terapêutico da música, da cannabis medicinal, a questão do ativismo nesse campo. A palavra é dada mesmo à psicanálise, a disciplina aparentemente batida e banida dos debates contemporâneos no mainstream psiquiátrico sobre o autismo, e além de conceder também o espaço à palavra às famílias, às pessoas com o diagnóstico de transtornos do espectro autista. Evidentemente, as questões relativas à inter- e à transdisciplinaridade decorrem de maneira quase que espontânea quando tratamos de um tema tão complexo e tão enigmático quanto o autismo. E, com certeza, sob essa perspectiva, o autismo não constitui uma exceção no campo da psicopatologia. Na verdade, dada a produção maciça dos conhecimentos provindos das mais diversas disciplinas, sobre os mais diversos fenômenos psicopatológicos com os quais se confronta o vasto campo da psiquiatria e da chamada saúde mental, a questão das bases epistemológicas, éticas e políticas sobre as quais se pode conceber os diálogos entre as disciplinas, assume papel crucial nos debates contemporâneos no campo dos chamados transtornos mentais. É assim que, tendo tido a honra do convite por minha colega e amiga Milena Pondé, para realizar a conferência que abre esse importante evento científico, senti-me inspirado a levar essa proposta das bases inter- e transdisciplinares no campo da saúde mental tão longe quanto possível a partir de uma perspectiva específica, mas que me parece essencial. O problema da medicalização no autismo
e seus limites em face do conhecimento médico e da prática médica legítima e eticamente apropriada. Ou seja, num esforço de deixar bastante claro nesse congresso sobre as fronteiras entre medicalização e uma prática médica legítima. Sintetizo assim, portanto, a proposta dessa intervenção. Tomar o autismo como paradigma para uma reflexão clínica e, portanto, epistemológica, ética e política sobre as fronteiras entre uma boa prática médica e a medicalização. Com isso, me proponho a compartilhar com vocês algumas reflexões que venho desenvolvendo desde 2013 no laboratório de pesquisas que dirijo na Unicamp, o Lapsus, Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade, no interior do qual eu tenho tentado desenvolver uma noção da qual nós vamos tratar um pouco mais adiante sobre a psicopatologia enquanto uma patologia sob a perspectiva do sujeito. Dado o nosso tempo limitado, precisarei examinar de forma concisa os termos mais importantes para a realização da reflexão a que me proponho. Tratarei de três desses temas que me parecem principais, em particular. Primeiro, um breve exame do campo contemporâneo dos debates sobre o autismo. Segundo, a noção de medicalização. E terceiro, o conceito de paradigma, cada um deles resumidos naturalmente a seus tópicos essenciais. Primeiro, com referência ao autismo e nossa maneira contemporânea de concebê-los. Podemos considerar que três elementos fundamentais marcam nossa maneira de encarar científica e tecnicamente essa condição psicopatológica. Primeiro, a evidência maciça de participação de fatores de natureza genética, epigenética, influências pré-natais e perinatais, perturbações ligadas ao neurodesenvolvimento. Consequentemente a isso, assistiu-se ao progressivo declínio das abordagens fundamentalmente descritivas e psicológicas, de natureza explicativo-causal dessa condição, que estavam presentes na origem dos primeiros debates sobre essa entidade psicopatológica. É aqui que se situa, por exemplo, a rejeição da proposta de Kanner relativa à mãe geladeira como agente causal do autismo e da correlativa fortaleza vazia de Bruno Bettelheim. Juntamente com elas, foram consideradas como desqualificadas para o debate transdisciplinar no mainstream do autismo, não apenas a psicanálise como um todo, mas todas as disciplinas que não se submetessem a critérios empíricos e experimentais de verificação de suas hipóteses. 2. Ao naturalismo que passa a imperar como vertente não apenas científica, mas também ética para o estudo do autismo, associa-se o pragmatismo das intervenções nessas situações clínicas, tomando por seu fundamento e legitimação os efeitos concretos e empiricamente controláveis das ações clínicas. 3. A vasta ampliação do campo psicopatológico recoberto pelo significante autismo através da introdução da noção de espectro autista, permitindo antever diferentes qualidades e intensidades de manifestação patológica, diminuição do caráter devastador até então reservado a esse diagnóstico, a ampliação do âmbito da autoridade médica nessas condições mórbidas da infância, e além de permitir a concepção de tratamentos bastante diferenciados segundo a condição especificamente diagnosticada. Em relação
ao naturalismo, pragmatismo potencializados no campo do autismo, colocados como padrão ouro da investigação e da clínica dos transtornos do espectro autista, surge correlativamente a necessidade e a exigência de aprofundamento do debate propriamente filosófico e epistemológico da referência às ciências naturais no campo da psicopatologia. É assim que, por exemplo, já na passagem do século XX para o século XXI, Nancy Anderson, a grande psiquiatra americana que durante quase uma década foi editora-chefe do prestigioso American Journal of Psychiatry, afirmava que, aqui eu cito a Nancy Anderson num livro que ela escreveu e publicou em 2001 pela Oxford University Press, em que ela diz, o livro se chama Brave New Brain, e ela diz assim, um admirável cérebro novo, né? Conquistando o transtorno mental na era do genoma. Seria mais ou menos a tradução do título do livro. Então, nesse contexto, ela diz assim, os avanços das neurociências, longe de reduzir a importância da filosofia e de outros aspectos das humanidades na psiquiatria, vão cada vez mais empurrar essas questões para o topo de nossa agenda. É disso que nós vamos tentar tratar na sequência da nossa argumentação. O segundo tópico que eu me propus a discutir preliminarmente é a definição de medicalização e uma contextualização desse termo. Essa ideia de medicalização é correlativa da ideia de um abuso do poder e da visão médica para se tratar de fenômenos humanos. Trata-se aqui, talvez, de uma questão de fronteiras, mas talvez fosse mais apropriado dizer de um problema de definição do que é medicina, qual é a sua legitimidade e seu âmbito apropriado de ação. Podemos considerar, tomar como um ponto, por exemplo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando é criado, né, a Organização Mundial da Saúde, ela lança, né, em alma ata as suas bases, sua definição de saúde, a famosa definição de saúde, como estado de completo bem-estar biológico, psicológico e social. Então, essa definição já foi amplamente debatida, criticada. Eu gostaria de destacar apenas um ponto dessa definição. É como uma definição tão ampla de saúde, como estado de completo bem-estar biológico, psicológico e social, pode-se dizer que, enquanto a humanidade não viver um estado de completo bem-estar, isso será, então, um problema de saúde, um problema médico. Então, vocês entendem aqui, né, toda a questão do poder médico, amplamente debatido por Michel Foucault, a questão do biopoder, a questão do controle dos corpos. Não é sobre essa perspectiva que eu gostaria de avançar, mas eu gostaria apenas, então, de tratar o que seria, então, um âmbito mais específico das relações entre a ciência médica e a prática médica, uma vez que o título da minha intervenção é as fronteiras entre o conhecimento médico e a medicalização, o paradigma do autismo. Eu gostaria de lembrar, então, que nas origens da medicina contemporânea, na medicina hipocrática, desde o início, tanto pelos médicos quanto pelos filósofos, a medicina era concebida como uma iatriké tekné, uma técnica, arte médica, e que quer dizer mais ou menos o seguinte, eu vou tomar aqui como referência uma passagem famosa do livro das Epidemias 1, do Corpus Hipocrático, em que o autor desse livro, definindo a prática médica, utiliza os seguintes termos. No que diz respeito às doenças, eis a circunstância a partir das quais formamos um juízo sobre como elas se dão.
alcançando a natureza geral de todas as coisas e a natureza peculiar de cada indivíduo. Uma idios ekaston, uma idios, é de cada um. E correlativamente a isso, então isso vem do campo especificamente do corpus hipocrático, do corpus médico, e no campo da filosofia que cresce, que se desenvolve em Atenas, nesse século V a.C., paralelamente à medicina hipocrática, nós temos a definição aristotélica de medicina, num contexto do estudo da metafísica, do estudo da lógica aristotélica. Vejam, nos termos do livro 1, né, na parte alfa da sua metafísica, Aristóteles trata das relações entre as categorias lógicas do universal e do singular, apoiando-se justamente em exemplos oriundos da tecné médica. E assim como Jaspers, distinguindo com todo rigor o conhecimento que é relativo a um indivíduo concreto daquele atribuído à abstração geral de o homem. Vejam o que diz Aristóteles na sua metafísica. Ele diz assim: em relação ao agir, a experiência parece não ser diferente da técnica, pois, ao contrário, os experientes têm muito mais sucesso do que aqueles que, sem experiência, dominam a explicação. A causa disso, diz Aristóteles, é que a experiência é o conhecimento das coisas particulares, ao passo que a técnica, a tecné, é conhecimento de universais. E todas as ações e processos são concernentes a algo de particular. De fato, quem medica não cura o homem, a não ser por concomitância, mas cura Calhas, cura Sócrates ou algum outro que se denomina desse modo, ao qual sucede como concomitante ser homem. Assim, se alguém sem experiência tiver uma explicação e se conhecer o universal, mas ignorar o particular nele incluído, muitas vezes poderá cometer erros em seus tratamentos, pois é o particular que é curável. Isso é Aristóteles na sua metafísica, na sua lógica. Né? Ou seja, desde o início, a medicina, a tecné e a tricós, ela não era considerada como uma aplicação direta da ciência médica. O que os gregos descobrem é que o conhecimento do mundo natural, o mundo da physis, ele é indispensável para a prática da terapia, para o conhecimento da patologia, para o conhecimento da doença. Ele é indispensável. Mas a própria terapia e a arte do médico, que não se resume ao conhecimento da ciência, é poder articular da maneira apropriada os seus conhecimentos da physis em um sujeito particular. Então, isso é importante a gente ter em mente no debate sobre a medicalização, que desde o início os gregos consideravam que medicina não é uma aplicação linear da ciência ao caso, que não é uma aplicação linear da evidência ao caso específico, mas que nesse gap entre o universal e o particular nós temos uma arte médica, uma iatrikos tecné. Ou seja, isso nos permite dar um passo adiante, né, nessa articulação que é o campo médico, sobre as fronteiras entre o conhecimento médico, a medicina e a medicalização. Além disso, eu gostaria de destacar ainda um outro ponto que me parece decisivo, é que justamente o que está em jogo, que é colocado em jogo no campo específico do autismo, mas que é válido para todas as categorias psicopatológicas, e eu diria todas as categorias médicas em geral, é que justamente o tratamento não é aplicado do universal sobre um particular, ou seja, como um caso do universal, mas justamente como um singular, ou seja, como uma exceção
a universal. Então, não basta apenas considerar o nosso paciente como um indivíduo, ou seja, um caso particular universal, mas uma exceção universal. No que ele é irredutível aos conhecimentos gerais que a gente possa ter para aplicar no tratamento desse indivíduo. Ou, nesse caso, de um sujeito. Né? Aqui considerado, então, a importância de que esse paciente seja tomado na sua posição de sujeito, que se trata, então, agora de esclarecer o que é isso. Então, a questão do sujeito é fundamental, pois está diretamente associada, no nosso caso, à psicopatologia do autismo. Esta ligada à linguagem, à exposição desse sujeito e a sua constituição no campo da linguagem com o outro, ao laço social e as interações, e aí o tema fundamental desse congresso, entre predisposições biológicas e as suas relações com o laço social, a aquisição da linguagem e a constituição da criança em posição de sujeito, e não apenas de um indivíduo que realiza performances adequadas ao laço social. Eu diria que este é o grande desafio de toda a clínica, mas que aparece aqui no autismo, e por isso o autismo é uma espécie de paradigma dessas questões, em primeiro plano, pela natureza mesmo dessa condição. Daí, então, a ideia de paradigma, que eu retiro, como se sabe, de Thomas Kuhn, na sua estrutura das revoluções científicas, de 1962, com um importante prefácio acrescentado em 69, no qual Thomas Kuhn apresenta a seguinte definição. Ele diz assim: considero paradigmas as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes da ciência. Então, vocês sabem que o Kuhn, ele vai considerar o paradigma, ao mesmo tempo, como um apoio, como uma referência, como um modo normal de funcionar e de se conceber os fenômenos científicos, mas, ao mesmo tempo, como um obstáculo ao avanço. Porque um paradigma constitui uma referência, ao mesmo tempo, uma maneira fixada de se pensar. Por isso que ele vai falar de uma revolução. Né? De uma maneira bastante bachelariana, ele pensa no problema da descontinuidade. E aqui é importante lembrar, uma das importantes influências no pensamento de Kuhn, ele dedica o livro, inclusive, que é Alexandre Poiré, mestre de Lacan na sua concepção sobre história da ciência, e referência quando Lacan fala, então, da fenda epistemossomática, que separa na história da medicina o momento em que a medicina se orientava pela tecneia e a tricose médica, a partir do século XVII, pela ciência moderna. Então, em relação ao paradigma e aos nossos paradigmas no autismo, que eu gostaria de avançar nossa discussão de hoje. Ou seja, em que sentido a ideia inicial de uma abordagem descritiva e psicológica do autismo, substituído por um mainstream de descrições fundamentalmente neurocientíficas, biológicas e pragmáticas, em que sentido nos permite avançar como um paradigma, em que medida ela necessita ser ultrapassada, ou pelo menos que a gente tenha uma noção assintótica do que a gente ganha e o que a gente precisa ter em mente como preço pago por adesão a esse paradigma. Para isso, eu vou trazer para vocês uma outra condição psicopatológica, que quem me conhece certamente já me ouviu falar dela, mas que me parece permitir colocar bem certas questões do autismo como paradigma, de modo que a gente possa pensar na incidência da questão da constituição do sujeito como elemento central para se pensar a psicopatologia. Vou tomar aqui a questão bastante conhecida da síndrome de Down. A síndrome de Down me parece que ela é decisiva para se pensar essa questão por algumas razões.
muito mais do que no autismo, a questão da síndrome de Down, a participação de fatores biológicos, ela é conhecida há mais tempo e ela é muito mais clara, muito mais evidente, muito mais indiscutível. Ninguém pensaria em descrever a síndrome de Down sem falar da trissomia do 21, por exemplo. Quando eu entrei na faculdade de medicina, há uns 40 anos atrás, uma criança, quando tinha o diagnóstico de síndrome de Down, tinha uma expectativa de vida entre 16 e 18 anos de idade. Em geral, morria numa APAE, numa instituição dessas, abandonado pela família, pela escola, pelos médicos, pela sociedade em geral. E eu diria que, talvez, de todas as condições que levavam uma família a buscar ajuda médica no campo da psiquiatria ou da medicina de crianças, eu diria que talvez nenhuma teve uma melhor evolução clínica, uma melhor evolução nos tratamentos do que o caso da síndrome de Down. Hoje, você sabe, uma criança que nasce com síndrome de Down, ela tem expectativa de vida de mais de 60 anos, ela tem um acolhimento tanto na família, como no discurso do médico, do psiquiatra, da escola, da sociedade, pressupondo naquela criança, com uma alteração biológica indiscutível, a possibilidade de um desenvolvimento legítimo, tanto de inserção social, quanto de posições subjetivas. Uma criança autista pode casar, ela pode ter, no futuro, né, uma profissão, ter uma inserção social, uma cidadania praticamente plena. E eu chamaria, então, a atenção que, apesar de talvez nenhuma outra condição da infância ter tido uma melhor evolução clínica nos últimos 40 anos, justamente a questão biológica da trissomia do 21 e da síndrome de Down não foi modificada. A trissomia permanece a mesma, embora haja esforços hoje de tratamento da própria trissomia, embora tenha havido progressos no cuidados clínicos de outras alterações biológicas associadas à síndrome de Down. Então, nós nos interrogamos assim: se nós considerarmos a alteração biológica indiscutível na síndrome de Down, se nós a nomearmos, seguindo a etimologia grega, como nosologia, um conhecimento, o plano propriamente da alteração no mundo físico, no mundo biológico, a trissomia do 21. Então, a dimensão nosológica do autismo, da síndrome de Down, não foi modificada. Contudo, a constituição patológica da síndrome de Down, ela não decorre de uma maneira linear da condição nosológica. Eu vou repetir. A expressão patológica, ela não é uma expressão linear da alteração nosológica. E eu diria que entre uma e outra tem o campo propriamente da patologia. E a patologia, ela depende naturalmente das dimensões biológicas que têm que ser estudadas no seu nível específico, mas também ela depende das mentalidades, e não apenas no sentido de acusar ninguém, mas as mentalidades da família, da escola, dos médicos, da medicina. E eu diria que, provavelmente, o fator mais decisivo para que a gente tivesse uma melhora clínica tão evidente, tão marcante na síndrome de Down, é que, apesar de nós não termos modificado a nosologia, nós fizemos uma revolução nas nossas mentalidades, nos nossos paradigmas, nos nossos discursos. E o que modificou a história clínica dessas crianças foi a nossa possibilidade de conceber e de atribuir, de antecipar naquela criança que nascia com uma nosologia inquestionável, uma possibilidade de constituição em posição de sujeito, que antes o nosso paradigma, tão marcado pela positividade do conhecimento científico, de atribuir ou de antecipar essa criança
um destino propriamente simbólico e subjetivo singular. Foi quando nós começamos a pressupor um sujeito nessa criança, um desenvolvimento possível, novas formas de socialização, novas formas de aquisição de linguagem, atendimentos precoces, modificação do discurso do médico e da escola. Nós encontramos aqui, sem ter mexido especificamente na trissomia do 21, uma modificação clínica incomparável no campo da psiquiatria de crianças. Então, nós vemos, assim, que, de fato, um discurso de culpabilização, ele é totalmente nocivo para todos os participantes. Mas isso é muito diferente de dizer que todos os discursos que incluam a questão do sujeito, que incluam a participação propriamente patológica do espírito do tempo, não tem incidência no campo patológico. Isso é fundamental porque isso nos permite pensar uma nova direção do tratamento, que parte por uma proposta que está embutida nesse congresso, numa possibilidade de ampliação das fronteiras, de rompimento dos paradigmas, de pressupor, como nós fizemos lá há 40 anos atrás, nas crianças com trissomia de 21, pressupor que o tratamento da criança autista visa bem além de uma simples adaptação social, de uma sociabilidade direta da criança, mas de uma possibilidade de antecipar e de conceber um sujeito possível nessa criança. Ou seja, dito em outras palavras, é necessário, para a gente pensar a diferença entre uma prática clínica, médica e medicalização, conceber o que é simplesmente uma adaptação da criança, uma organização de comportamentos, e o que é pressupor uma possibilidade de um sujeito a justo título nessa criança. Então, vocês vejam que é verdade que houve discursos psicanalíticos que fizeram muito mal, mas também é verdade que a natureza do mal que foi feito foi na redução objetivante desse discurso. Ora, a objetivação de dimensões que poderiam ter tido outros destinos, ela acontece em todas as disciplinas. Então, nós podemos nos interrogar sobre o que é mesmo você tratar um sujeito na posição de objeto. Seja esse sujeito aquele que nós identificamos no campo da criança, no campo do paciente identificado, seja esse sujeito pensado amplamente, o sujeito inserido como numa relação direta e inseparável do laço social. E é essa necessidade que a gente precisa ter coragem de enfrentar, se a gente quiser poder fazer no campo do autismo essa mesma revolução de mentalidades que nós conseguimos no campo da síndrome de Down. Ou seja, o que eu quero dizer com isso também é que, evidentemente, se trata de estudar da maneira mais rigorosa possível todos os fatores decorrentes da alteração de natureza biológica do autismo. Não se trata de forma alguma de negação da ciência. Negar a ciência vai nos levar a tratar autistas com cloroquina rapidamente, dado o estado das mentalidades atuais. Ao contrário, nós não precisamos de menos ciência, precisamos de mais ciência. Mas nós precisamos mais do que ciência, nós precisamos pensar como se articulam essas diferentes ciências, qual a direção do tratamento, qual os objetivos éticos e clínicos do tratamento, ou seja, indissociáveis. Nós precisamos pensar qual é, dentro do contexto do tratamento, os objetivos das transformações de comportamentos por vias cognitivas e comportamentais no interior de um projeto de tratamento, uma direção de tratamento, de objetivos de tratamento, que possam se servir dessa capacidade sem se reduzir
a elas, sem se reduzir a simples aquisição de competências comportamentais e cognitivas. A medicina baseada em evidências, ela é necessária como ela era necessária desde o início da sua criação. Não como um elemento que define por si mesmo os objetivos do tratamento, mas que permitem a melhor apropriação possível dos conhecimentos positivos para se fazer esse salto, esse gap, que desde o início os gregos já identificaram, da aplicação dos conhecimentos da physis no interesse da realização de um sujeito. Ora, a ideia do interesse da realização do sujeito é exatamente a definição ética que Lacan dá para todos os tratamentos de natureza clínica. Quando Lacan fala disso, logo no início do seu seminário sobre angústia, em que ele fala assim, que na nossa que na nossa condição de clínicos, o nosso dever ético é de melhorar a posição do sujeito. E eu diria, então, que essa noção ela pode funcionar como norte, como organizador ético, tanto dos debates interdisciplinares, como da concepção da organização de um projeto de tratamento, de uma direção de tratamento. Então, não se trata, então, nem de idealizar, nem de condenar a priori qualquer método. A questão se trata de que maneira esse método pode ser agenciado num projeto terapêutico complexo e num projeto de pesquisa complexo, para que o objetivo final seja melhorar a posição de sujeito daquele indivíduo. Vocês vejam que isso vale para uma criança autista, para uma criança com síndrome de Down, e para um dentista que vai fazer um tratamento de canal de um paciente que tem um problema de infecção grave no seu dente. É evidente que é tão urgente na posição do sujeito aquela dor, aquela infecção dentária, que o tratamento técnico, o melhor possível nesse canal, ele é indispensável, mas ele o trata nas condições de melhorar sua posição de sujeito, e para isso ele faz o tratamento de canal. E eu diria isso, que os progressos da medicina contemporânea e da psiquiatria contemporânea colocam cada vez mais urgente a necessidade de se definir os objetivos éticos do tratamento, porque justamente, cada vez mais, o tratamento não se define simplesmente por uma correção de uma disfunção fisiológica. Vocês peguem, por exemplo, um indivíduo, ou mesmo os pais de um indivíduo, que deseja se submeter, por exemplo, a uma cirurgia de redesignação de gênero. A medicina pode, com toda a competência, reunir todas as melhores evidências de que certos procedimentos vão conduzir a da melhor forma possível, a certos resultados no plano material mundano controlável, mas há um passo que ele é fundamental e ele é decisivo, quando, diante desse discurso de demanda de tal intervenção, em que momento o clínico e o paciente e a família dizem, é isso mesmo, vamos fazer, ou não vamos fazer. E esse passo decisivo não é simplesmente um passo que seja determinado nem por uma alteração fisiológica e nem pelas evidências até então colocadas. Ou seja, isso nos faz interrogar, e eu vou encaminhar por aqui o final aqui das minhas reflexões. Então, o que seria receber um paciente geral, ou um paciente, uma situação autista, mas eu diria patológica em geral, e não apenas sequer psicopatológica, por isso eu falo da psicopatologia, na verdade, como uma patologia concebida como impasse na realização possível de um sujeito. Isso nos faz interrogar sobre a diferença entre um indivíduo
um objeto de ciência e um sujeito. Ora, o paciente e a sua doença em posição de objeto, eles são indispensáveis para a prática médica. Em algum momento, é indispensável para a prática que se saiba perfeitamente as posições relativas às condições físicas, biológicas de uma certa condição. Ao mesmo tempo, é necessário essa posição de indivíduo, de singularização. Hoje, cada vez mais se fala dessa medicina de precisão, dessa medicina singularizada, não é? De medicamentos que vão ser utilizados com uma farmacogenética da maneira mais apropriada para aquele indivíduo. Então, a individualização, ainda que é diferente de uma posição de sujeito. Por quê? No que depende, então, essa pressuposição de sujeito, esse sujeito e a sua pressuposição como elemento central para a gente pensar a direção do tratamento, as práticas clínicas em todo o campo da patologia, e em particular, em especial no campo do autismo, em que se trata de uma patologia, em última instância, da constituição do sujeito no campo da linguagem, do laço social, da interação com o outro. Então, para falar de uma maneira direta, que possa ser utilizada para um debate por todas as perspectivas, então, aqui, justamente, a questão de um sujeito, ele é irredutível à posição de ele ser tomado em posição de objeto. Aqui é necessário que esse sujeito, para se constituir, isso é central para o autismo, em primeiro lugar, que ele seja pressuposto. Uma mãe que se endereça ao seu bebê, falando com ele, se ela fosse simplesmente racional, ela não falaria com essa criança, porque como é que eu vou conversar com alguém que não me entende? É justamente que ela fala, antecipando que ali um sujeito pode se constituir tomado nas malhas da linguagem, que essa criança pode ser envolvida nesse jogo amoroso, erótico, libidinal, social, linguageiro da mãe, e pela pressuposição do sujeito, ele pode constituir a sua organização linguística, as suas redes neurais, as suas disponibilidades de constituição, inclusive, de arquitetura cerebral. Se nós temos fatores biológicos que incidem negativamente ou com posições de prejuízo nesse nível, é necessário, então, que a gente possa ir além dessas ideias de que simplesmente a objetivação da alteração biológica faz decorrer a patologia, para que a gente possa pensar, então, que outras modalidades possíveis de constituição, de inscrição na linguagem, de reconhecimento de posição subjetiva, são viáveis em casos em que nós temos as condições biológicas ou outras que estão associadas ao autismo. Então, é necessário essa predisposição a antecipar um sujeito, a se dirigir a um sujeito de outras modalidades, encontrar outras estratégias de concepção e de inscrição do sujeito na linguagem. A necessidade, então, de identificar novas maneiras de epifania desse sujeito, em que aonde que ele se manifesta, que a gente pode reconhecê-lo enquanto tal. Aonde que a gente pode conceber esse sujeito como imprevisível, ou como Heráclito dizia, né? Se não se espera, não se encontra o inesperado, porque não há caminhos de acesso direto. Fragmento 18 do Heráclito. Então, é necessário poder criar as condições que naquele ambiente familiar, sob novas condições, seja possível identificar marcas de identificações de manifestação subjetiva muito diferentes daquelas que nós estamos acostumados no nosso processos habituais de socialização e de adquisição da linguagem. E para concluir, talvez esse panorama geral de uma concepção de uma psicopatologia como, na verdade, uma patologia dos impasses do sujeito na sua constituição, na sua realização, é necessário lembrar
que um sujeito ele não é concebível fora do laço social. Ele não é concebível fora do campo da linguagem. Estudar apenas a materialidade do campo biológico não está à altura tanto do fenômeno da subjetivação e da constituição do sujeito no interior do campo da linguagem, mas, principalmente, isso é necessário para que a gente possa conceber audaciosamente novas formas de interação entre as diferentes disciplinas que trabalham no campo do autismo, diferentes projetos epistemológicos e de pesquisa concreta nesse campo, e de novas orquestrações da direção e dos objetivos do tratamento, para além das meras aquisições de competências técnicas, mas naquilo que torna possível uma condição de abertura para que um sujeito possa, das suas modalidades possíveis, vir a se constituir. Evidentemente, isso se coloca num horizonte assintótico, num horizonte de desafio, num horizonte de abertura, mas me parece que é exatamente o espírito desse congresso que eu saúdo como um espaço extremamente bem-vindo na pesquisa, na clínica, da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade no campo do autismo, com consequências para todo o nosso pensamento do que é psicopatologia, para os demais transtornos e que tipo de pesquisa e de clínica pode decorrer dessa abertura que eu tentei trazer algumas linhas gerais para vocês aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu fico à disposição se vocês quiserem fazer comentários e perguntas. Obrigado. Professor Mário, pela excelente conferência. Vou resumir aqui para o senhor e para a audiência alguns comentários no chat que realmente refletem o quão a sua palestra de abertura, a sua conferência foi adequada para esse congresso. E as pessoas estão agradecendo, excelente ponto de partida de discussão. Podemos pensar também em novas formas de laço social para o sujeito autista, legitimando como laço social. Essa é uma questão que surge. Eu vou colocar essa questão para o senhor, site privado. Antes de passar para o senhor responder, eu queria fazer um comentário e colocar uma questão minha também. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, quando eu estava mais ou menos na metade do meu caminho em atendimento a pessoas com autismo, eu estava fazendo uma pesquisa no Canadá e uma mãe me disse o seguinte: Milena, quando eu comecei a ler sobre o autismo, eu comecei a ver aqueles sintomas, estereotipias, alinhar objetos, fazer perguntas repetidas. Eu comecei a ler sobre esses sintomas e eu me perguntava, mas, meu Deus, isso é autismo? E quem é o meu filho? Afinal, quem é o meu filho diante de todas essas listas de sintomas? Eu queria que o senhor comentasse um pouco em relação a essa questão do diagnóstico massivo do autismo, desse imperativo pela necessidade do diagnóstico, e como é que fica esse sujeito que tem autismo diante de tantas categorizações em relação ao diagnóstico. Bom, muito obrigado por essas questões tão instigantes aí para começar a nossa conversa. Eu vou tentar responder de uma maneira direta e breve, né? Então, me parece que essa é uma das aberturas, né? É que novas formas de modalidade, de subjetivação, de inscrição no laço social seriam possíveis, viáveis e legítimas para essas pessoas que têm esse diagnóstico de transtorno do espectro autista. Eu diria que já na própria história contemporânea dessa condição, né, em várias áreas desse espectro, né, tem, inclusive, movimentos políticos que reivindicam, né, eu não quero ser tratado, eu quero ser reconhecido como uma maneira legítima de existir segundo a minha modalidade. Bom, então, essa questão já se coloca. Então, o nosso desafio é como tornar possível, né, novas formas de realização de sujeito no interior do laço social
apropriadas para essas condições que têm essa marca biológica indiscutível, mas que tem também a inserção dentro de um olhar social que os inscreve de uma maneira mais ou menos inclusiva, mais ou menos possibilitando uma realização própria. Isso tem a ver com as excelentes perguntas subsequentes, que tem, né, qual é o papel e incidência do diagnóstico? Eu diria assim, uma prática e uma ideologia médica, é o problema da idealização, em que o diagnóstico venha antes da questão, mas afinal de contas, quem é o meu filho? Ela fracassa na sua incidência cultural. Ela fracassa mais do que isso, na sua possibilidade de terapia, de modificar essa situação. Porque, como eu tentei mostrar para vocês, o quanto com a nossa paixão pelas nossas novas descobertas, nós não estamos reduzindo os nossos pacientes, essas pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista, à condição que nós tínhamos nessas crianças que, há 40 anos atrás, tinham diagnósticos de situações indiscutivelmente com base biológica, mas que eram lidas na sua posição de inserção no mundo a partir disso. Então, eu escrevi um artigo, vocês podem encontrar facilmente na internet, há um tempo atrás, que não era sobre o autismo, mas sobre o TDAH. E o título do artigo era Doutor, meu filho é TDAH. Então, e isso aconteceu numa situação clínica em que essa mulher veio com o filho estava do lado dela, ela toma a palavra, a primeira consulta, e ela se dirige, a primeira coisa que ela diz, doutor, meu filho é TDAH. Então, nós vemos, né, ao mesmo tempo, como essa mulher se apropria do discurso médico, como o discurso médico propicia, quando ele é levado sem crítica a esse tipo de proposição, e que efeito de constituição de sujeito tem uma mãe diante do médico discutida o seu filho a partir de um diagnóstico. Aliás, uma definição ontológica, o ser do meu filho é TDAH. Né? Então, o quanto que justamente esses diagnósticos, eles não têm esse risco de medicalização nesse sentido realmente prejudicial, né? De que essas crianças passam a ser lidas antes a partir do diagnóstico e todo o pacote de representações objetivantes que tem a partir desse diagnóstico, impedindo que todos se perguntem, né, quem é meu filho, quem é essa criança, como ela é possível existir na melhor posição de sujeito possível nas suas condições. Esse é o desafio. Muito obrigada, professor Mário. Tem uma outra questão aqui de Eric, que lhe pergunta o seguinte: como a psicanálise atual está se relacionando com as novas evidências sobre o autismo para a elaboração de uma arte médica? Bom, vocês terão ocasião, nesse próprio congresso, de discutir diretamente com alguns dos maiores pesquisadores na área psicanalítica, que justamente conseguiram fazer algo que parece não apenas fundamental para o autismo, mas para todo o pensamento da questão da linguagem, da posição do sujeito no campo da psicopatologia. O que seria, então, uma concepção das possibilidades de constituição de um sujeito, você levando em conta, por exemplo, que certas crianças podem, por certas condições de predisposição biológica, ter, por exemplo, mais dificuldade de se fixar ao olhar da mãe, mais dificuldade de fazer uma adesão a partir das nossas formas tradicionais de criação de vínculo mãe-bebê. E se a gente consegue, justamente no momento oportuno, no tempo propício, no kairos disso, intervir de uma maneira adequada, de modo a sustentar essa mãe, a poder tolerar essa dificuldade e encontrar novas estratégias de contato com o seu bebê, é difícil para qualquer um,
E é necessário também se conhecer essas bases materiais. Mas como inserir isso, então, em uma disposição clínica, entre uma concepção de outras estratégias diferentes do que nós estamos habituados, de inscrição do sujeito na linguagem, no amor, no erotismo, no sentido afetivo mais fundamental do termo, né? Esses são os desafios. Né? Como a gente pode não ficar paralisado nas nossas formas habituais de conceber a subjetivação humana e fazer como nós fizemos em outras situações, bolar outras estratégias. A mesma coisa aconteceu com pessoas que, com lesão cerebral, né, um acidente, perdiam massa cerebral. Então se dizia, olha, o neurônio não se regenera, ele perdeu massa cerebral de centros decisivos para a linguagem, não há o que fazer. Então, o que se fazia? Se desinvestia essas pessoas e elas, a partir da sua condição nosológica de lesão cerebral, acabavam expostos a esse ambiente das mentalidades, desenvolvendo uma patologia que tem a ver com a perda da linguagem. Ora, o tratamento começa com uma revolução de paradigmas. Ele começa com se concebendo outras possibilidades de inscrição do sujeito na linguagem através de outros centros, de outros tipos de estratégia, e com isso a gente teve progressos imensos, modificando não a lesão, mas modificando as condições da constituição da patologia e a nossa participação. Por isso que eu falava dessa necessidade de nunca separar o sujeito do interior do laço social, do campo das mentalidades, e aí a medicina, o campo da saúde mental, os diversos profissionais dessa área, o campo da educação, da política, tem uma imensa possibilidade de fornecer novas estratégias e possibilidades nesse campo. Mário, tem uma questão aqui que é extremamente interessante e importante, e ainda mais para ser respondida por você. É uma questão de Maria Cecília Costa Oliveira. Ela pergunta o seguinte: o que propõe para um diálogo possível com as abordagens cognitivo-comportamentais, visto que são essas as terapêuticas frequentemente indicadas pelos profissionais no campo médico? Não, obrigado pela excelente questão que me permite falar de uma maneira bem direta. Né? Eu acho que a minha perspectiva é a seguinte: né? Todas as abordagens, elas são instrumentos, elas são fins, elas não são fins, elas são instrumentos. E tudo vai depender de a que fins elas são colocadas a serviço de que fins elas são colocadas. Tá? Por exemplo, cortar a garganta de alguém é bom ou é ruim? Bom, depende com que fim. Tá? Apertar o peito de um sujeito que está morrendo, que está lá, é bom ou é ruim? Depende com que finalidade você faz isso. Então, você fazer uma eletroconvulsoterapia, ela é bom ou é ruim? Depende de como é que você faz, em que contexto que você faz isso. Você fazer uma terapia cognitivo-comportamental, o que ela permite? Uma terapia cognitivo-comportamental, ela modifica cognições e comportamentos. Se a gente considera que o alfa e o ômega do tratamento é simplesmente adaptar o sujeito a um comportamento que seja socialmente condizente, me parece que é totalmente inaceitável. Mas a gente concebe isso no interior de uma perspectiva mais ampla, que o fato de ter certos comportamentos, a criança parar de se autodestruir seu corpo, por exemplo, conseguir frequentar uma escola com exposição a outras crianças, isso pode ajudar a melhorar a posição de sujeito dela, isso me parece totalmente legítimo. Então, eu sou contra você colocar como critério de melhora simplesmente se melhorou ou não melhorou a adaptabilidade social do tratamento, mas que incidência isso tem num projeto mais amplo e mais radical da gente conseguir obter que alguém possa funcionar de uma maneira possível em posição de sujeito,
tendo partido de uma condição que nós chamamos de TEA hoje. Então, nenhum tratamento ele é bom ou ruim em si mesmo, ele depende com que finalidades éticas e com que tipo de orquestração ele vai ser colocado no interior de um projeto terapêutico mais amplo. Daí o que eu falava, a importância desse congresso. E essa ideia de se pensar o que pode servir como matriz do pensamento inter e transdisciplinar e, no ponto de vista clínico, o que pode servir como matriz ética que organize a direção e as finalidades, a orquestração do tratamento. Esse, eu acho que me parece o desafio mais urgente, claro, aqui no caso do autismo, mas da patologia em geral. Obrigada, professor. Tem uma última pergunta, por causa do tempo, então eu vou passar essa última pergunta para o senhor, e depois a gente encerra, e aí eu peço que o senhor encerre, e depois a gente vai para o intervalo. Então, a pergunta é de Áurea, que questiona o seguinte: diante do objetivo da melhoria da percepção do sujeito com transtorno do espectro do autismo em relação a si mesmo, dentro de um contexto social, como identificar os limites da medicalização na infância? Então, eu te agradeço muito essa questão, Aura, porque eu acho que permite especificar um outro aspecto, talvez não tenha ficado suficientemente claro na minha exposição. Então, eu tentei mostrar bem claramente o risco que tem a gente jogar fora, né? A água suja do banho com o bebê junto, né? Não se trata de negar a medicina, não se trata de negar o conhecimento médico, se trata de negar o abuso e uma ideologização dessa perspectiva. Então, a cada vez que esse discurso de tonalidade médica começa a reduzir o problema do tratamento dessas pessoas diagnosticadas com TEA a um caráter meramente de objetivação do transtorno e de controle de competências, isso tem aparência de médico, de campo médico, mas é apenas uma instrumentalização daquilo que é o mais nobre da arte médica, que é justamente permitir que um sujeito singular possa se realizar. Essa é a arte médica. É interessante, eu já sempre falei isso, eu sou professor numa faculdade da Unicamp, que é uma faculdade de ciências médicas. Eu me formei em Porto Alegre, na PUC de Porto Alegre, numa faculdade de medicina. Então, quando eu cheguei no Unicamp, eu sempre me perguntava, eu me formei em medicina, eu vim para uma faculdade de ciências médicas. Qual é a relação entre as ciências médicas e a medicina? Medicina é igual às ciências médicas? O que forma a faculdade de ciências médicas? Cientistas médicos? Um cientista médico é um médico? Qual é a diferença entre um cientista médico e um médico? E eu diria hoje, talvez o grande desafio é porque quando a Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp foi criada há mais de 50 anos atrás, era tão presente no espírito do tempo a ideia do caráter central da ciência na tecne iatricós, na iatricós tecne, que ocorria espontaneamente se falar na faculdade como uma faculdade de ciências médicas, e não uma faculdade de medicina, ou menos ainda, uma faculdade de artes médicas. E eu diria, hoje, se a medicina quiser ter um futuro diante dos desenvolvimentos do inteligência artificial em medicina, das interações mente-máquina, da bioengenharia genética, que coloca em segundo plano todas as referências à doença como centrais na prática médica, a medicina precisa se definir cada vez mais como uma arte médica, uma arte como arquitetura, que não se faz sem um bom conhecimento de engenharia, mas que não se resume à dimensão de mero saber e de conhecimento positivo. Muito obrigada, Eu que Mário. agradeço muito, Muito Milena. obrigada. Um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Desejo um excelente congresso para todos. Foi uma excelente entrada da abertura. Esses são os comentários aqui gerais de todos que enviaram chat, exatamente pela natureza de foco no sujeito que você dá no seu trabalho. Então, vamos dar continuidade ao congresso, agradecendo muito a sua participação, e eu encerro aqui, então, a conferência de abertura,
avisando a todos que nós teremos um intervalo de 30 minutos, iniciaremos às 10 em ponto, o primeiro simpósio, e, nesse intervalo, tomaremos um cafezinho. Então, nos encontramos de volta às 10 horas com o primeiro simpósio, a mesa do primeiro simpósio.